RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018. Vamos adiante dizendo que vivemos um clima de eleições. Domingo é o dia decisivo, aquele dia sagrado que você exercita o seu direito de eleitor, de voto, e faça isso de maneira consciente. Eu tenho pedido aqui diariamente, feito esse pleito, para que não brinque com um instrumento tão importante, tão valioso, que estabelece aí a vida dos seus familiares, seus filhos, a vida do Estado, do país, etc. e tal. Então, faça isso de maneira consciente, examine os seus candidatos, o seu candidato, seu currículo, sua proposta, seu programa, né? Enfim, todo um currículo porque você possa, de maneira absoluta correta, consciente, exercitar esse direito sagrado que é de eleger os seus governantes. Então não brinca com uma situação tão importante num momento também tão drástico para o Brasil. O país atravessa um momento terrível em todos os campos, na economia, no campo político, em tudo, né? No campo da saúde, da segurança, né? A educação, está tudo fragilizado no país. Então a gente tem que ter um rumo novo. E o momento de se ter esse rumo novo, se estabelecer esse rumo novo, é o momento de eleger novos governantes. Faça isso de maneira consciente. Não vai no amigo, no amiguinho, no bonitinho, na bonitinha. Não é por aí. Esse não é o caminho. Esse é o pior caminho. Antônio Augusto Bairro Santos. Concordo contigo, Jesus. Votar é um ato muito importante. Tanto importante é que no Brasil que ele é obrigatório. Então eu te diria que essas falsas impressões que muitas vezes acontecem aí e que nós ficamos às vezes submetidos a um jugo de imagens, sons, e agora tem essas malditas fake news, malditas, isso acaba atrapalhando a convicção do eleitor. Então é importante, José Silva, porque para muitos, para a maioria provavelmente, esmagadora, após as 17 horas do domingo, ou após o instante que tecla a última confirmada na urna eletrônica, as pessoas dizem, estou livre, não volto mais aqui, só daqui a 2 anos. Isso é um erro crasso. Aliás, essa é uma das causas da omissão do brasileiro em muitos dos demais cenários, que ele se omite do principal, que é no ato da eleição. Daqui a 4, 5 meses não lembra quem votou para deputado estadual, federal, senador, não tira um dia do ano para comparecer numa Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Então eu penso, José Silva, que depois de tudo que aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil, com a modificação que me pareceu muito importante, higienizadora do Congresso Nacional, os votos a serem dados no domingo, dia 28 de outubro, são muito importantes. Afinal de contas, o Brasil vem cada vez mais exigindo que as pessoas tenham consciência de que aqui se vive, aqui se trabalha, aqui se tem família, aqui se recolhe imposto. Então o voto no domingo é um voto muito importante. O Brasil se aproxima da sua 8ª eleição presidencial de 1989 para cá e, por incrível que pareça, essa fake news, ela compromete a essência de todas essas eleições, porque nas anteriores, José Silva, o voto era só protesto, branco, nulo. Agora as pessoas estão atacadas pela tal de fake news. Olha o que aconteceu em São Paulo ontem. A irradiação de um filme monstruoso envolvendo João Dória. Uma coisa absurda em termos de eleição. Já está comprovado que é falso. Aquilo ali, olha, eu tive a oportunidade, tem um perito que eu conheço, que ele, meia hora depois do envio daquilo, ele me disse, não, isso aqui não é verdade. É tão grosseiro, mas as pessoas não têm noções desses aspectos. Então, Silvas, na linha do teu editorial aqui, eu penso que é imprescindível refletir bem para votar bem e depois, José Silvas, ter a consciência tranquila. Porque vamos combinar o seguinte, nem o governador a ser eleito domingo, nem o presidente da República a ser eleito domingo, tomarão mão de tudo, José Silvas.
O Estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, são entes federativos altamente complexos e que ao longo do período todo, Valdir Bianchesi Júnior, foram se atrofiando e não vai ser de uma hora para outra. Então eu comungo das tuas opiniões. Perfeito. Luiz Pirelli. O problema da fake news, Antônio Augusto, é que tem essa mentira, ela não é punida. Então as pessoas se encorajam de fazer mentiras reiteradas. Agora mesmo aqui foi provado que aquela suástica que foi desenhada, entre aspas, no dorso de uma moça, era mentira, não foi nem cortada, ela foi com um pequeno estilete assim, desenhado aquilo aí, que nem era a suástica, né? Suástica estilizada. E aquilo foi acreditado a um grupo de pessoas que lhe agrediu para agredir no sentido assim, olha, nós somos Bolsonaro e vamos fazer isso aí. E depois que saiu ao vento, para retirar de dizer que não é isto, é muito difícil, é muito difícil. O pior, eu acho que a grande imprensa, ela está corroborando com isso, talvez até por um problema de comprometimento financeiro, porque não é possível que a grande imprensa do país, não é assim, não, tem um jornal, não. Todos os jornais estão batendo de maneira impiedosa e mentindo, e esquecendo a carreira de meliante do Lula, que é o líder do partido opositor ao Bolsonaro, líder, e que documentadamente tem uma carreira de meliante, porque ele está punido, está preso. O indivíduo que hoje acumulou uma pecúnia sem par, invejável. Um país que aumentou a criminalidade brutalmente, destruiu a nossa disciplina, que é básico para qualquer sucesso que se possa ter na vida, um pouco de disciplina. Veja o que aconteceu na Universidade de Minas Gerais agora, na Faculdade de Direito, né? Que as pessoas que conhecem as leis, a Constituição, a decência, serve de exemplo aos outros, pessoas, alunos pelados, tudo pintado, pichado na universidade, né? Tocando intimidades. São adolescentes, porque 18, 19, 20 anos são adolescentes. E não acontece nada. O professor se retirou. Como quem diz, olha, fiquem assim, porque isso não tem mais solução. E esta gente, podem fazer a pesquisa que quiserem, esta gente sem compromisso com o futuro da própria nação, e que serão punidos logo ali, porque não vão arrumar emprego, são essas pessoas que serão punidas ao votarem no senhor Fernando Haddad. Tem mais. Que diz na propaganda, o desejo dele é uma carteira de trabalho na mão e um livro na outra. Ora, ele não conhece carteira de trabalho, e tampouco o livro na outra mão. Livro em branco. Para desenhar. Cláudio Candiota. Olha, eu acho que mais grave do que a fake news é a fake democracia. Eu tenho dito aqui repetidas vezes que o Brasil é uma ditadura socialista disfarçada de democracia. E que hoje nós estamos na situação em que a Venezuela estava quando o ditador Hugo Chávez fez de conta que foi eleito pela segunda ou terceira vez, ou quarta vez, nem lembro, não sei quantas vezes foi eleito aquele vagabundo. Muito bem. Hoje proibiram o WhatsApp na Venezuela. Deram um jeito lá e estão interferindo no WhatsApp. Então é interessante, os adoradores do presidiário, condenado a 12 anos de cadeia, que ajudou a... Por enquanto, porque tem mais 9 processos. Que ajudou a consolidar a ditadura, fazendo campanha para o ditador, né? Vem defender a democracia no Brasil. Ora, se o condenado está defendendo a democracia no Brasil, é o que me basta para saber que não há democracia no Brasil. A opinião do prisioneiro. Se fosse democracia, ele não estaria defendendo. Ele defende porque não é democracia. Então, mas o que está acontecendo? Então, estamos votando numa urna eletrônica que eu descobri como se faz para auditar. Vocês se lembram daquele filme Querida, Encolhi as Crianças?
e daquele outro que chamava Matrix, estrelado aquele pelo Keanu Reeves, que ele entra no computador e se confunde a realidade quando ele está lá dentro do computador. Então, a única maneira de se auditar uma urna eletrônica é encolhendo um técnico em computação e enfiando ele dentro da urna. Caso contrário, não tem como auditar. O Tribunal Eleitoral pode ser o que bem entender. A única forma de se auditar uma urna eletrônica é se ela imprimir um voto e eu tiver certeza do que o que eu bati ali é o que está impresso. Fora isso, não existe outra maneira. E ela te entregando esse voto. Sim, eu tenho que pegar o voto e eu boto ele na urna. Ou parece que tem um sistema mais moderno que eu verifico o voto e ele cai dentro da urna. Aí, se eu desconfiar, eu vou lá e peço para recontar. Eu, candidato, ou eu, cidadão comum. Agora, na Alemanha, um cidadão se manifestou dizendo que desconfiava da urna 100% eletrônica. E acabaram com a urna eletrônica na Alemanha. E depois acabaram no mundo. A Universidade de Princeton destruiu com urna de primeira, segunda, terceira e quarta geração, através de laudos, em 2006. Agora eu vou dizer para vocês, eu viajo muito pelo mundo afora. Eu nunca, em país nenhum, escutei a Suprema Corte de qualquer país dizendo que a votação naquele país era 100% segura. Sabe por que eles não precisam dizer isso? Porque é. Então, se aqui tem um festival de ministros, que eu nunca vi tanto ministro dizendo que a urna é segura, estão repetindo todos os dias que é porque não é. Porque se é, não precisa repetir. Então, meus amigos, qual é a solução? A solução é o seguinte, nós só podemos nos agarrar no fiapo de democracia que sobrou. E a forma de não deixar que a Venezuela se repita é ir votar. Com fé, porque você só vai ter fé. Você clicou no botão e elegeu o seu candidato. Agora, o lance é o seguinte, quanto mais votos tiver o seu candidato, mais difícil fica de fraudar, porque não se consegue fraudar tudo, se consegue fraudar uma parte. Tanto é assim que até na Venezuela, onde fraudam tudo, a oposição ganhou a eleição no legislativo. É claro que o ditador não deu a menor bola e seguiu a ditadura na Venezuela. Eles perderam aquele fiapo de chance, aquela última oportunidade. Então vá lá votar, aperte, reze um Pai Nosso, para ter certeza que o seu voto vai ser computado, e depois vamos para as 17h30 ver o que acontece. Mas temos que ter fé. Eu tenho fé. Valdir Bianchetti. Pois é, essa história das fake news, ela me parece um pouco daquele conto do bilhete, né? Tudo que chega, nós acreditamos, e além de acreditar, nós ainda multiplicamos pelo efeito das redes sociais. Ontem eu tive a oportunidade de levá-la a palestrar para a diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre, o Roger Maciel, que esteve aqui, e que é a empresa responsável por fazer a auditoria independente nas urnas em todo o Brasil. Tá? E aí foi interessante porque surgiu de dentro da diretoria da Associação Comercial um conjunto de notícias e informações que foram quase que todas elas rechaçadas pelo Roger Maciel. Tá? Eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento da democracia. Tá? Os Estados Unidos teve na última eleição, que acabou elegendo o Trump e também uma avalanche de fake news. Nós estamos com essa avalanche, boa parte delas facilmente, digamos assim, percebíveis por alguém que tem um mínimo de condições e de capacidade de análise. O que ocorre, na minha opinião, doutor Antônio Augusto, que nós exportamos para o Brasil a grenalização no aspecto eleitoral. Então está todo mundo absolutamente contaminado, as pessoas estão fanatizadas por um lado ou por outro lado, e essas coisas acabam entrando de maneira natural dentro das nossas vidas, no nosso telefone e assim por diante, e nós tomamos como verdade, e claro que isso dentro de uma escala absurda gera o que tem gerado nessa eleição. Tá? Mas só para finalizar, um aspecto em relação à eleição, aqui tanto se falou, e tu, Silva, diversas vezes, o próprio doutor Antônio Augusto, da importância de votar, da importância de ir para as urnas, isso acabou acontecendo. Quer dizer, e parte dessa renovação que nós experimentamos no primeiro turno tem a ver justamente com as pessoas, e aqui a dúvida era aquela, será que as pessoas de bem, os eleitores de bem vão votar? Eles foram para as urnas, eles votaram, eles deram seu voto e acabaram retirando da vida política um conjunto aí de malfeitores. Só acrescentando, Silvio, nas linhas do que o candidato pondera, Sim. Se a urna eletrônica fosse absolutamente insuspeita
e não pairasse dúvida, ou se a dúvida que pairasse, candiota, fossem patamares absolutamente inexpressivos ou indignos de qualquer estatística, de 2 em 2 anos não haveria toda essa polêmica. Por quê? Porque a urna ainda não é convincente. Esse software da urna, se ele for passível de uma auditoria internacional, aí nós vamos ter, bom, está pacificado, né? Mas não é, né? Não tem como auditar. E lá na Alemanha, como tu disseste, a Suprema Corte alemã, cujos ministros têm mandato, é 9 anos e deu. Não é vitalício, claro, não é império, né? Aqui nós temos um regime republicano com resquícios imperiais, que é a vitaliciedade. Mas o que acontece lá na Alemanha? Por 9-0, eles chegaram à conclusão e simularam o verbete lá da seguinte forma: se o eleitor, que é cidadão, não entende e não confia, não é legítimo endossar um mecanismo para maquinar voto. Ponto. E na França também. Aliás, na França a votação é manual. Nos Estados Unidos a votação é manual. Sabe-se lá se, num plebiscito, não se indaga do eleitor: você é contra ou a favor da urna eletrônica? Olha, não sei se essa urna passa no teste, hein? Não, mas o problema do plebiscito não adianta ter plebiscito. Não, e tu não precisa do plebiscito. O problema é o seguinte: se são 200 milhões de pessoas, de habitantes no país, se 1 milhão duvidar da urna é suficiente. Se 500 mil... Lógico, exatamente. Porque ou a urna é confiável para 100% ou não é. Eu não confio, então eu sou um. Não existe meia confiança. Entende? Acabou. Então, se eu não confio, como foi o caso lá na Alemanha, são 10 câmeras aqui, eu me confundo. Então, se um eleitor não confia, é suficiente para acabar com essa porcaria. Mas, entendeu? Não precisa 200 milhões. Entende? Mas tu vai fazer um plebiscito para vencer a maioria com a urna eletrônica, evidentemente o resultado será que a urna eletrônica será válida. É claro. Mas e o TSE, a um determinado momento, aceitou a deliberação do Congresso Nacional, José Silva, que por 2 casas legislativas deliberou e aprovou a impressão do voto. Voto este que não seria manipulável pelo eleitor. Ele ficaria visualizável a partir de 30 segundos após o voto e automaticamente seria picotado e inserido numa urna de lona que 180 dias após a realização do segundo turno, caso não houvesse pedido de revisão ou reanálise daquela sessão ou daquela urna, seriam incinerados. Não haveria manuseio daquilo, porque o manuseio, obviamente, pode ser útil para a mercancia eleitoral, compra de voto. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, destruindo a separação entre os poderes, entendeu que o voto impresso, que tranquilizaria o eleitor, era inconstitucional. Como? Agora Então é um dano. Não, mas tu vê que loucura. 100% das democracias têm voto impresso. 100%. Então, nós não nos incluímos no 100% de democracia. Evidentemente que não. Aqui não é uma democracia. O dia que for, terá voto impresso. Por quê? Porque 100% tem. Eu não posso achar que o passo certo é do Brasil, o país mais corrupto do mundo. Eu, esses dias, discutindo com um juiz, que já foi juiz eleitoral, etc., eu disse para ele que, excelência, por um acaso, sim, nós podemos incluir o país, o Brasil, entre os 3 mais corruptos do mundo. Para mim, é o mais corrupto do mundo. Mas vamos deixar entre os 3, assim, para não haver exagero. Não é? Eu disse, tá, o cara concordou. Então, quantas urnas existem? Ele me disse, 600 mil urnas. Muito bem. Quantas pessoas têm acesso a essas urnas? 4, 5, até mais. Bom, então vamos pegar 4, para ser bonzinho. Então, são 2.400.000 indivíduos que têm acesso à urna. No país mais corrupto do mundo, eu, o Cláudio, um imbecil que tem 2 faculdades, etc e tal, entendeu? Tenho que acreditar que no país mais corrupto do mundo, 100% dos caras que têm acesso à urna são honestos. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Mas eu sou burro, sou despreparado, sou um advogado incompetente, etc, entendeu? Mal sucedido, tô ralado, entendeu? Então, paciência. É um pouco pior. Nós estamos impossíveis hoje, hein? É um pouco pior pelo seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele legisla. Legisla. Então, para o cidadão comum, talvez ele não entenda muito bem isso. Porque não é crível que alguém possa julgar. O Supremo Tribunal Federal, primeiro, não deveria ser conhecido os seus 11 membros. Nós é um país sui generis, nós sabemos de cor
as pessoas que leem um pouco mais de jornal, a gente sabe os 11 indivíduos que pertencem ao Supremo Tribunal Federal. Quem os nomeou, né? O seu lado a político. gente já sabe o voto do Supremo antes de cada um dos seus membros, antes de qualquer julgamento. Esse vai votar no fulano, esse no Beltrano, esse... Quer dizer, no momento que segurança terá a população se nós sabemos de antemão o julgamento do Supremo? Mas o que é isso? Um dos medos que terá agora essa eleição é que o próximo presidente terá o direito de colocar pelo menos dois dos novos membros e terá, dependendo do caso, uma maioria absoluta no Supremo. A desculpa, eu lembro do Supremo, para não permitir o voto impresso, foi aumentar as despesas. Mas é só tirar um troco do Lula ali da cadeia, um troco. As despesas, porque o papel está muito caro. Mas o que é isso? Eu só quero o documento. Eu entrei numa loja, eu quero o recibo do meu pagamento. Pronto. É simples. Está aqui o seu ticket. Mas não. Vamos adiante, então, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá ser contemplado com tudo aquilo que ele oferece para você prosperar cada vez mais no seu negócio, ok? Cindy Lojas, um sustentáculo na atividade do lojista. Cindy Lojas, que é referência nacional em gestão e organização. Por isso que eu digo Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem a gente. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Uva laranja, sem adição de água ou açúcar, 100% natural. Uva laranja, 100% natural. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Pugina.org, são comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina. Se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Lá de prontidão, Chiquinho Tasca, Elcio Furini, é aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos somente com um propósito, que você passe ali momentos singulares no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial é top em administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Tem sede aqui no Rio Grande do Sul, sua sede matriz, e também uma sede em São Paulo, naquele ambiente extremamente exigente como o ambiente paulista, o maior estado, pelo menos no esquema financeiro, evidentemente, do país. E lá está também uma sede exitosa da Auxiliadora Predial. Lá em São Paulo, o número é 11, seu telefone, 11 23 48 4000, e aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100. E o site é auxiliadorapredial.com.br. Minha gente, eu estou aqui com um celular aqui. Por favor, jamais usar o celular ao dirigir, sob hipótese alguma. Mantenha longe, desligado, no silencioso, mas jamais utilize porque é risco de morte para você, os ocupantes que estiverem com você e quem vem no sentido contrário. Essa é uma mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul e do Detran do estado gaúcho, Detran RS. Examina detidamente e te conscientiza. Pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ok, muito bem, vamos adiante dizendo que se você tem problema financeiro, eu diria que tinha. Se você quer prosperar financeiramente, da pessoa física, da pessoa jurídica, está lá o Banrisul, o grande Banco do Sul, o Banricompras, o maior instrumento na mão de um correntista, é o Banricompras. Então te liga porque qualquer situação de dificuldade financeira ou melhorias no seu negócio, na atividade da pessoa física, Banrisul,
as melhores taxas, as mais civilizadas. O melhor banco é o Banco do nosso estado, o Grande Banco do Sul, o banco do coração de todos os gaúchos. Dá uma olhadinha. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ok, vamos adiante então, perguntando lá para o Valdir Bianchessi Júnior. A inflação, entrando um pouquinho na economia, isso aí da política, né? Que a política é a minha área, digamos assim, como de todo brasileiro, era a minha especialidade. Sabe? Indo para a economia, a inflação começa a dar sinais de fortalecimento. E um dos principais vilões desse aumento da inflação recente é os combustíveis. A Petrobras, ela está precificando diariamente os combustíveis com base no preço internacional do petróleo, com base no dólar, com base nos custos operacionais. Baixou o dólar, vem baixando, tá? Ele está numa tendência de queda. O petróleo vem se mantendo e até baixando um pouco. E aí, nas refinarias, o valor do combustível já baixou, vem baixando durante todas as semanas de setembro. E pasmem, que aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gasolina tem aumentado ao consumidor. Então, esse é um aspecto que muitas vezes nós reclamamos de oportunismo dos políticos, nós reclamamos de oportunismo das pessoas que são as lideranças, mas existem algumas categorias ainda que não se deram conta da sua importância estratégica em relação ao consumidor, em relação à população e assim por diante. Então, de que forma nós podemos pressionar, né? Hoje, eu estive na semana passada em Santa Catarina e coloquei gasolina a R$ 4,05. E estive no final de semana em Caxias do Sul e coloquei a mesma gasolina a R$ 5,05. Então, temos que conviver com essa situação, infelizmente, as distribuidoras, talvez os postos de combustíveis, mas aquilo que hoje a Petrobras, então o consumidor é impactado negativamente quando há alta do dólar, quando há alta dos combustíveis, quando há a baixa e que nós esperamos, né, a expectativa é de que possamos ter um combustível mais barato, acaba não se consolidando por conta aí dos empresários. Mas quando não há concorrência, nos Estados Unidos, por exemplo, onde há democracia realmente e capitalismo verdadeiro, liberdade, subiu a gasolina, o barril de petróleo, sobe a gasolina, imposto, e vários postos, cada um tem um preço diferente e tal. Tu vai, escolhe aquela rede ou aquele posto que te vende mais barato e tudo bem. Agora, onde há monopólio, nós nos submetemos ao dono da caneta. Infelizmente, não dá para botar culpa, eu sei, não é o caso, mas assim, responsabilizar o distribuidor. O problema é que não tem liberdade. Se houvesse concorrência, aqueles postos iriam concorrer entre si, como ocorre nas democracias, né? Não é, eu cito os Estados Unidos porque eu estou seguido lá, mas em qualquer outro lugar, entendeu? Agora aqui não. Aqui se faz de conta que é capitalismo, não é? Que é liberalismo, menos ainda. Espero que um dia seja. E mais, uma coisa que tu ponderas, além disso, nós temos um déficit no orçamento que o próximo presidente da República vai absorver, que foram aquelas diminuições de centavos no diesel, e o senhor Fernando Haddad tem a cara de pau de vir até a televisão prometer que o botijão de gás não vai custar mais que R$ 49. Mas como? E a lei de responsabilidade fiscal? E a lei? Mas que lei? A lei de responsabilidade, aliás... Que é isso? Eles não sabem. Como é que vem a televisão e diz para milhões de pessoas, José Silva, que o botijão de gás não vai ultrapassar R$ 49, se eles estão penando agora para fechar as contas de um orçamento que teve uma diminuição de 46 centavos no diesel e que ficou um rombo que pode ter uma repercussão danosa para o próximo governo? Que terá. E outra coisa que nós temos que pensar aqui, José Silva, que as pessoas não estão se dando conta que, além da reforma política, que é inadiável, uma questão de calendário tem que ser examinada urgentemente. Nós temos uma Assembleia Legislativa no estado do Rio Grande do Sul, José Silva, derrotada nas urnas,
que votará o orçamento do próximo governo. Não é mais admissível esse descompasso cronológico, essa patifaria que se estabelece num cronograma constitucional, onde uma Assembleia Legislativa com deputados que estão amargurados, que estão infelizes, que estão derrotados pelas urnas, podem ter a um determinado momento um quê de vingança, de má vontade e aniquilar o orçamento estadual que vem pela frente. E outra coisa medonha, eu não vou nem usar o adjetivo que me veio à cabeça, porque eu respeito que nós temos faixa etária aqui de que vão de crianças a pessoas com mais de 90 anos. Onde é que já se viu posto em 1º de janeiro? Que palhaçada é essa? Tem segundo turno no último domingo de outubro, a posse tem que ser no último domingo de novembro. Parar com esse negócio de posse em 1º de janeiro, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Acabou a eleição, o orçamento já foi votado antes e não depois. Vamos combinar o seguinte, o telespectador da atividade é muito inteligente, José Silva. Será que é razoável imaginar a cabeça de um deputado que hoje é titular e ficou, sei lá, na 8ª, na 9ª suplência, ele está de sangue doce para votar orçamento? Nunca na vida. Se o candidato dele perdeu a eleição, não foi para o segundo turno, José Silva? Não, está completamente avesso isso. Mas, Antônio Augusto, veja, a propaganda do senhor Haddad diz claramente que o botijão de gás é seu primeiro ato. Primeiro ato. Por decreto vai baixar para 49 Decreto? Reais. Por decreto. Então ele interfere na Petrobras, a Petrobras é dele. A Petrobras é dele. Ele adquiriu a Petrobras com o voto de algumas pessoas aí de pouco nível intelectual, porque eu vou votar no Bolsonaro pelo fato de que eu conheço as pessoas que votam no PT. Pelo fato de conhecê-los, eu sou obrigado a votar na oposição, de conhecer as pessoas. Agora veja que há outro dado que ele fará, vai ser aumentar o salário mínimo acima da inflação. Que poder. E também considerar um aumento de 20% do Bolsa Família. Agora, telespectador, veja que, sob o ponto de vista emocional, ele disse claramente assim, porque eu já fiz essas contas e dá para fazer. Mas o senhor fez essas contas onde? Na sua casa, à noite? Num papel de pão? Papelzinho de pão? Porque eu já fiz essas contas e dá para fazer. O senhor anunciou isso agora, faz 3 dias. Mas onde? Da onde tirou o senhor esses dados? O senhor tirou? Mas como o senhor tem certeza de que a educação que o senhor deu nos 7 anos que o senhor foi ministro do senhor, do presidiário, o senhor deu uma educação a pior possível para essa nação. O senhor criou universidades de quintal, onde engenheiros formados hoje estão dirigindo Uber. Não estou desfazendo-os, apenas é que é muito investimento na titulação para ficar numa profissão que às vezes são desempregados, que não tem dos 14 milhões que o senhor produziu. E de repente o senhor confia piamente na ignorância da população creditada ao PT. Não, e parece que esqueceram que faliram a Petrobras. A Petrobras tem um rombo gigantesco. Só uma ação coletiva, uma class action nos Estados Unidos, para não perder mais. A Petrobras foi obrigada a fazer um acordo de 13,5 bilhões, que foi para a sua conta. Porque isso vai sair de algum lugar o dinheiro. Aí, como é que se resolve o problema do rombo que eles deixaram na Petrobras? Aumentando o preço da gasolina e do diesel e de tudo mais, que reflete na inflação. Quer dizer, o estrago que foi feito no Brasil, olha, talvez os meus tataranetos não vejam a solução. Por isso que tu está certo quando tu dizes que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Porque foi arrombada a empresa de maior porte do Brasil e uma das maiores do mundo. Foi destruído. Eu desafio o telespectador a escrever no Google, agora que ele está nos assistindo, certamente acompanhado do seu celular, o maior ladrão do mundo. Bota aí. Okay. Bota aí que vai dar uma figura. Vamos adiante dizendo que nós estamos aonde? Estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos com 511 mil pontos de net, lavando com as nossas imagens ao vivo todo o estado do Rio Grande do Sul, ou melhor dito, especialmente os principais municípios. Nós estamos lá em Uruguaiana,
Estamos lá em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, estamos em Novo Hamburgo, Porto Alegre, região metropolitana, Santa Maria. Tudo de bom, minha gente, com a grade de programação muito bem elaborada da nossa RDC TV, onde o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Estamos também no YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Então, o mundo inteiro assiste, né, pelas plataformas digitais as nossas imagens, evidentemente. Nós recebendo sempre mensagens de vários países, né, por exemplo, da Ásia, nós recebemos da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, sempre mensagens de brasileiros ou de pessoas que acompanham a nossa programação aqui, de lugares, rincões tão distantes daqui da nossa sede Porto Alegre, ok? Muito bem. Vamos adiante dizendo que a nossa técnica nos oferece aí um presentinho, especialmente para os gremistas. Vamos ver aí. Ontem nós tivemos esse jogo importantíssimo lá em Buenos Aires, exatamente do Grêmio com o River Plate, no Monumental de Núñez, onde o Grêmio, surpreendentemente, o grande Grêmio, me traz um resultado altamente positivo de 1-0. Então tá aí o gol, né, do Michel, sensacional. Então, os cumprimentos à equipe tricolor, ao Renato Portaluppi, ao presidente Romildo Bolzan Júnior, né? E a felicidade de todos os gremistas, especialmente aqueles que foram até Buenos Aires, 3.000 torcedores lá no Monumental de Núñez, torcendo pela equipe gremista. É a alma castelhana, é o Grêmio imortal, mais uma vez fazendo as suas façanhas. Então, os cumprimentos a todos os gremistas, a equipe tricolor, aos atletas, né? Esse Kahneman, esse argentino, zagueiro do Grêmio, isso é um bárbaro, esse rapaz, ele joga o sangue numa partida de futebol, ele que é um argentino, evidentemente, vai estar defendendo o seu trabalho, o seu clube, as cores do Grêmio Porto Alegrense. Então, os cumprimentos ao Kahneman, em nome de todos os atletas do Grêmio Porto Alegrense. Jeromel também foi um senhor atleta ontem, né, irrepreensível a sua atuação, de todo o elenco gremista. Onde não dá para dizer que alguém falhou, alguém foi mal, etc e tal. Todos deram o máximo de si para a vitória do Grêmio, tão importante para buscar um espaço nas finais da Libertadores 2018. Terça-feira temos um confronto aqui com o River Plate aqui na Arena, né? E hoje à noite nós temos lá na Bombonera, em Buenos Aires, exatamente Boca Juniors enfrentando o Palmeiras. Eu, como gremista, diria o seguinte: sou Boca desde pequenininho. Eu acompanho o relator. Eu gostaria de dizer que as suas palavras podem ser simuladas numa única palavra: uma orquestra. Porque eu acho... pela música. Enfrentar brasileiro com brasileiro numa final da Libertadores, eu diria para você assim, claro que o Boca não é. O Palmeiras é uma senhora equipe e o Boca Juniors também, mas eu prefiro ainda ir lá e vir aqui, ou aqui e lá, do que enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo e aqui em Porto Alegre. Além de ser uma grande equipe, mas Brasil com Brasil, eu acho que é mais difícil. Eu sinto como gremista que é mais difícil. Eu prefiro um adversário argentino, que são muito bons, são craques, né? Muita catimba o argentino faz, mas eu prefiro ainda o confronto com eles. É um sentimento meu, né? Não sei se... Mas eu acho que a maior parte dos gremistas pensa mais ou menos assim. Já está aqui o Antônio Augusto que pensa assim. Ok? De futebol tá bom? Tá. Sem comentários. Sem comentários. A súmula deles. Aqui também, olha o close aqui, né, doutor? Olha aqui a pose. O homem perdeu a noção aqui. O que aconteceu, doutor Pereira Lima? José Silva, eu queria mandar 2 abraços aqui, já na abertura aqui do nosso segundo time aqui do programa. 2 pessoas fantásticas que estão nos assistindo agora. O senhor Rogério Mendelski. Forte abraço. Nestor Raim. Está nos assistindo. Grandes figuras, grandes amigos, tenho grande apreço por Nestor Raim, grande gremista, né? Nosso grande dirigente do Grêmio Porto Alegrense, grande amigo, grande advogado, um grande representante da Farsul, e o Rogério Mendelski, que dispensa comentários, né? É um radialista, um comunicador, um jornalista da maior envergadura. Um programa líder de audiência, e tudo de bom com o programa do Rogério Mendelski, do Jurandir Soares. Eu acho que agora o Bolsonaro prestou um grande serviço também ao jornalismo brasileiro. Então tá tudo bom. Maravilha. Um abraço para essa turma toda. 2 caras fora de série. Acompanho o voto. Tá certo. Do relator. A Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Tem mais de um século, né? Sede em Porto Alegre e na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Se você, alô, chefe de família, não tem um plano de previdência complementar, é um equívoco, tem que ter, porque qualquer dificuldade, qualquer percalço na sua atividade profissional, na sua saúde, estoura lá no seio familiar. Então, aí surge a importância da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo.
Pensou vidro, Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Eu diria que tudo para a construção civil em vidros passa por Vidrobox Blindex, uma empresa gaúcha, genuinamente gaúcha, líder nesse segmento desde 1971. A qualidade do vidro está aqui, Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos lá, Luiz Pereira Lima. Olha, eu não lembro, já tenho alguma idade, de uma eleição tão disputada, sob o ponto de vista emocional, do que esta. E eu vejo um desespero de um partido, não absolutamente só para ganhar uma eleição, na verdade é para permanecer no poder. E permanecer no poder por absoluta necessidade. A necessidade, ela na verdade, ela é a mãe da invenção. Quando se tem muita necessidade, nós inventamos até o que não é justo, o que não é ético, para permanecer no poder. E eu entendo isto porque o PT tem essa necessidade. Imagina se os porões do BNDES forem expostos. A senhora Dilma Rousseff teve a coragem de fazer um contrato sigiloso até 2027 do Porto de Mariel. Mas se é tão explícito, tão lícito, tão cristalino esse contrato, o que deveria ser, com o seu dinheiro, telespectador, e com o meu, para construir e dar emprego em Cuba, de quase $1 bilhão, mas só pode ser aberto esse contrato em 2027. Provavelmente nós todos estejamos mortos. Quem pode abrir o contrato que quiserem. Então nós estamos diante de uma eleição que, no meu entendimento, esta briga hoje por política se briga um lado para que amanhã não se brigue por comida. E este é o meu medo. Já foi explicitado pelo PT a identidade venezuelana e a identidade cubana. E nós só temos identidade com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós somos pares. E este é o problema. Por que não tem o exemplo, o PT não coloca na sua propaganda política a Venezuela? Ele está aguardando. O PT chegou a mudar de cor. Telespectador, preste atenção, mudou de cor, o vermelho se transformou em verde e amarelo. Porque foi dito a eles, olha, não dá mais, nós precisamos ganhar essa eleição, depois nós voltamos ao vermelho. Então, este é o final, faltam 3 dias para que o seu destino seja definido. O destino da sua vida. E vote em favor do Brasil, a favor do Brasil. Eu que tenho consciência disso, para que o seu filho não morra na esquina por um par de tênis, por um telefone celular velho, usado. Doutor Pereira Lima, quantos mandatos teve o Lula? 2. Depois dele, quem é que veio? A senhora Rousseff. Uma Dilma e meia. O senhor é campeão, eu vou dar também do ar aqui. O senhor tem visto ela na propaganda do PT? Não. Mas por que não? Ela não é filiada ao PT? Não pode. Não sei, eu sou ingênuo. Guarda. Ela não aparece na propaganda. Ela ganhou eleição lá em Minas. Só que o povo não se dá conta. O PT é dividido em pessoas, são 25 mil cargos que o PT terá. Diretos. Então são 25 mil pessoas que ficarão desempregadas. Sem qualificação Sem qualificação alguma. A única qualificação que eles tinham é o título de serem petistas. Isso concede trabalho. Trabalho não, perdão, emprego. Ocupação, trabalho não. Não, mas tem a carteira. O trabalho é a coisa que mais ofende um petista. Lhe dá choque anafilático. Porque eles nunca trabalharam, nunca. Eu os conheço. Eu vejo na universidade se identifica quem é petista ou não. Petista é o que não sabe executar o procedimento. Me diga um grande cirurgião no país.
que seja petista de carteirinha. Mas eu quero um. Não aparece, não existe. Sabe? Então é assim. E a Lei Rouanet, que estavas comentando nos bastidores, a Lei Rouanet, fez com que vários deles ficassem aprisionados, ganhando milhões e milhões e milhões para serem petistas e difundirem o nome do PT com o seu dinheiro. É Lei Rouanet do lado, é Bolsa Família do outro. Isso, sob o ponto de vista social, também é uma injustiça. Porque o PT tem horror de pobre, adora rico. Tanto que deu para os bancos milhões e milhões e milhões. A única coisa que ele sabe empreiteiros também. A única coisa que ele sabe para o pobre é produzir mais pobres. Mas a Lei Rouanet, em vez de dar para aquele grupo de pessoas, de artistas que estão iniciando a sua carreira, sabe, querem ascender na vida artística, não. Esses não merecem. Quem merece são as pessoas que já cobram milhões por um show, como o Chico, como o Caetano e outros. Roger Waters, que até de fora. Né? Vai receber igual. Vai receber da Lei Rouanet, produzida pelo seu imposto. Agora, aquele artista lá do Alegrete, do interior de Pindamonhangaba e outras cidades menores do estado, do Brasil inteiro, esses não merecem esse dinheiro. Eles não têm acesso. O projeto não passa. Eles não têm acesso. Lá para o Ministério da Cultura não passa. Prestem atenção, vocês acham isso justo? Seria a lei do incentivo artístico para aqueles que estão iniciando, para o pequeno artesão. E não para os milionários dos artistas. Aí fica fácil. Mas nessa linha de produção de pobres, né, nós temos um exemplo próximo aqui, que é a Venezuela, que é um modelo do presidiário, que ele vai aplicar, porque ele vai governar, caso eleito o candidato dele, vai governar na cadeia, ou até ser solto, evidentemente. Né? O país que ele protege e para onde mandou bilhões do seu dinheiro, e do meu também, porque eu trabalho e pago imposto, produziu 80% de pobres. 80% da população venezuelana hoje está abaixo da linha de pobreza. Os caras não têm comida, os caras não têm papel higiênico, os caras não têm mais nada. Acabou, foi implantado lá. Temos um outro exemplo, que eles também defendem e mandam apoio, que é o exemplo de Cuba, também citado pelo Dr. Pereira Lima. Se não me engano, a Revolução Cubana foi em 1959. 1959. Eu tenho um amigo meu, dos mais antigos, que é cubano. Sabe quantos americanos fugiram dos Estados Unidos para Cuba desde 1959? Vamos ver a estatística. 0. Sabe quantos cubanos fugiram de Cuba para os Estados Unidos desde 1959? Mais de 3 milhões. Deve ser bom Cuba, né? Se todo mundo está fugindo de lá. Quantos venezuelanos nós estamos recebendo aqui? 50 mil? Deve estar bom lá, senão não estariam fugindo para cá, que nós estamos sabendo que está ruim também. Agora, os que tinham dinheiro fugiram para Miami. Mas fugir para cá, para o venezuelano, é o documento da insanidade. Sim, exatamente. Eles não têm mais nada para fazer. Eu vou até para o Brasil. É isso, exatamente. Eu vou até para o Brasil. Imagina como está a Venezuela. Exato, esse é o raciocínio. E uma coisa triste também é o doutor Sérgio Paulo Rouanet, né? Embaixador, filólogo, antropólogo, ter o nome dele, infelizmente, associado a um desvirtuamento da legislação por ele proposta. Coisa triste, coitado do doutor Rouanet, imortal da Academia Brasileira de Letras, um homem respeitadíssimo. É por isso que, certamente, a partir da posse dos novos legisladores e congressistas do Congresso Nacional ano que vem, essa lei, o Estatuto do Desarmamento, a redução da maioridade penal, tudo isso vai ser tratado de uma outra forma agora. Isso vai ter uma régua. E vamos pensar também em outros assuntos. Talvez o preso tenha que autossustentar-se. Ele não está hospedado, não é convidado. Não, ele está lá porque ele deve para a sociedade. Então, temos que repensar. As pessoas não se deram conta ainda que o Congresso Nacional, que foi eleito agora, no dia 7 de outubro, é um Congresso Nacional que retrata o próprio país. O brasileiro votou para aposentar vários pilantras que estão agora contando os dias para ir embora e sem foro é Moro. Segundo lugar, o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara dos Deputados, tem um perfil que retrata exatamente o perfil médio do brasileiro, doutor Pereira Lima. Foi feita uma pesquisa idônea, publicada em vários sites, mostrando que o perfil do brasileiro está acomodado agora no novo Congresso Nacional. E em terceiro lugar, José Silva,
O país precisa repensar essa estrutura de poder. Porque o Bolsonaro, como presidente eleito, não há dúvida. Só se acontecer um cataclisma, se o Bin Laden estiver vivo, por exemplo, uma coisa desse gênero, não é para, né? Só se acontecer isso. Não sei. Se ele sair do fundo do mar. Esse César Battisti, por exemplo. Mas já devia ter ido há muito tempo. Ele vai. Não, agora vai. Ele vai ser escoltado até o aeroporto. O presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar o momento, certo? E ele vai pegar um voo para Roma. Quando ele descer em Roma, ele vai ser preso e vai cumprir pena de prisão perpétua por homicídio. Homicídio. Crime hediondo, matar alguém. Quatro homicídios. 4 documentados. E lembrem, os brasileiros que têm um pouquinho de cultura devem lembrar como foi dado esse indulto a esse senhor. Quem era o ministro da Justiça à época era o senhor Tarso Fernando, que pediu como último ato para o presidiário, veja como são as coisas, como último ato para o presidiário indultá-lo. E este presidente da República hoje está no lugar onde devia estar o César Batista. Vocês raciocinaram isso? Quer dizer, quem lhe deu o indulto foi para a cadeia. Que e droga! O indultado está livre. Que droga isso, que injustiça! Só no Brasil. Doutor Pereira Lima, isso é um case. Não, o Brasil é um case. Quer dizer, o Brasil é um case, por exemplo, eu nunca vi em nenhuma democracia o presidente indicar alguém que não é juiz para ser juiz. Antônio Augusto, tu é um mestre em direito eleitoral, tu deve conhecer direito comparado muito mais que eu. Eu já me declarei, sou ignorante, incompetente, não é nem na urna eletrônica eu acredito, então eu não valho nada como opinião. Mas eu nunca vi um presidente dos Estados Unidos ter coragem de indicar para a Suprema Corte alguém que não seja juiz. E quando ele indica, evidentemente, o juiz, é um tiroteio até passar naquela sabatina. E a sabatina não é de 15 minutos. Não, a sabatina leva semanas, às vezes meses, para ser aprovado pelo Senado a indicação para um ministro da Suprema Corte, lá se chama Justice. Só fazer um adendo, me provocaste agora, com todas as vênias. Houve um caso em 1893 aqui no Brasil, que o então vice-presidente no exercício da presidência, Marechal Floriano Peixoto, indicou para o Supremo Tribunal Federal um médico. Entretanto, a Comissão de Justiça e Avaliação do Senado da República rejeitou a indicação do médico e no mesmo dia que foi publicado o decreto da comissão, ele se retirou e retornou à atividade profissional. Todavia, é importante destacar o seguinte: esse foi o único caso, meu amigo Cláudio Candiota, de um presidente da República que indicou alguém que não fosse bacharel em direito. Se isso acontece nos Estados Unidos, mas no outro dia, mais uma centena de impeachments estão na mesa da presidente da Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo. E essa sabatina que tu referes, na verdade, ela foi convertida no Brasil numa espécie de homenagem. É como se o indicado fosse lá na condição de mero partícipe de uma solenidade pública, onde as loas ao seu currículo, a sua vida pregressa, tudo aquilo fosse, na verdade, o coroamento de alguém meramente indicado, que a sabatina, na verdade, não afere conhecimento. Por quê? Porque nem sempre o senador é bacharel em direito. Nós tivemos o caso de um suplente de senador que era mestre de obras, que era pedreiro. Sua Excelência sabatinou um ministro. Isso é inconcebível e não vai demérito a mestre de obras, é pedreiro. Não, vai demérito ao Constituinte de 87 e 88, que criou essa monstruosidade, onde o indicado está, na verdade, José Silva, sendo sabatinado, quiçá, por um réu. Então, está sendo sabatinado por alguém que pode vir a ser réu e ele relator daquele que está lhe inquirindo. Onde é que já se viu isso? Olha, o Freud não ia ter solução para isso aí. Não tem remédio, não tem terapia, não tem solução para isso. Só uma emenda constitucional. Mas Suas Excelências, claro, com muitas ocupações, né? Não tem tempo para isso. Agora, doutor Pereira Lima, o senhor é médico. O senhor é um homem renomado, respeitado. Mas o senhor é médico. Não lhe parece que para um médico
a matéria para sabatinar alguém para o Supremo. Como é que o senhor vai reunir pressupostos daquelas notas de rodapé para avaliar a densidade de uma súmula vinculante, por exemplo? A questão do homicídio qualificado. São temas duros. É difícil um médico ter conhecimento para chegar a esse ponto. Agora, lá na Constituição Federal, aquele delírio da década de 80, delírio, né? Aqueles constituintes todos lambuzados de liberdade. Mas imagine se o Tiririca fosse senador. O Tiririca vai sabatinar. Agora, ele poderia perfeitamente, eu estou falando mal dele, ele poderia sabatinar o Toffoli e o Lewandowski, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque, veja, o próprio Lewandowski está lá porque a mulher era amiga, critério de indicação para o indivíduo que dizia a nossa vida. Era amiga da senhora Marisa. Pois não. Tá? Isso. Essa que é acreditada hoje, todos os males. Isso. Todos os males é acreditada afinada. Tudo era ela. Tudo era ela. Ele não tem nada a ver com isso aí. Quem mandou casar mal? Mas, doutor, eu não consegui explicar para 2 jornalistas americanos, teoricamente mais informados do que o homem médio, né, americano. Eu não consegui explicar para eles o que era um suplente de senador. Isso é uma aberração. Agora, é uma aberração dúplice, porque tem 2. Isso não existe em democracia nenhuma. O suplente de senador, isso é uma barbaridade. Nos Estados Unidos, quando o Obama ganhou a eleição, abriu uma vaga de senador, porque ele era senador quando foi eleito presidente. Bom, o governador do estado de Illinois vendeu a vaga de senador, fez esse troca-troca que fazem aqui diariamente, que virou coisa comum, né? Foi preso, está na cadeia cumprindo pena, porque vendeu e foi apanhado, né, vendendo o cargo de senador. Aqui é uma barbada. Né? Quer um outro exemplo? A ANAC. Tem um cidadão lá que é diretor, cujo currículo dele é o seguinte, ele casou com a filha do Eunício Oliveira. Exatamente. E tinha feito um estágio no Juizado Especial Civil do aeroporto de Congonhas. E que idade ele tem? 20 e poucos anos. 28, 20 e tantos, 20 e tantos, por favor. Olha o conhecimento que esse cidadão tem em segurança de voo, em transporte aéreo. A experiência. A experiência. Ele estagiou no Juizado Especial Civil do aeroporto. Referendado pela senhora Rousseff. Não. 28 anos. Isso abatinado pelo Senado. Imagina. Entende? Olha que coisa fantástica. Eu fui já prestar depoimento lá na época do caos aéreo, depois do primeiro acidente. Né? Eu fui convocado lá e fui depor. Né? E eu falei, está gravado, está lá nos anais do Congresso, se quiser procurar, lá do Senado, pode procurar. Eu disse que tinha havido aquele acidente, aqui haveria outro. E que a responsabilidade era dos senadores. Mas como? Porque vocês não entendem nada de aviação e estão sabatinando para uma pessoa que sabe menos ainda. Então vocês não sabem o que perguntar e o sujeito que responde o que quiser, porque ele não sabe o que está respondendo e você não sabe o que está perguntando. Vai haver outro acidente. Lamentavelmente houve e levou meu querido amigo Júlio Redecker e mais outros conhecidos de todos nós. Fala, Valdir. Eu estou aprendendo bastante aqui, né? Tá bom, tá bom. Agora, sabe que esse efeito Bolsonaro nos últimos dias, ele gerou na economia nacional, ele gerou um movimento impressionante. O PIB cresceu nos últimos 30 dias. O emprego cresceu nos últimos 30 dias, o índice de confiança dos empresários cresceu nos últimos 30 dias e o índice de confiança das famílias cresceu nos últimos 30 dias. Além do que, o que todo mundo está acompanhando, baixou o dólar e subiu a bolsa. Então, vocês imaginem, na segunda-feira, se o Bolsonaro vier a ser eleito, né, o que começa a acontecer com esse país. Né? Evidentemente que as mudanças não serão radicais, né, e imediatas, mas começa a haver um movimento de recuperação, primeiro da confiança, né, da expectativa e, né, consequentemente, da economia. Pois é, Bianca, se você não fizer isso no primeiro mês, vai tudo complicar. Isso lembra no livro do Maquiavel. O Maquiavel diz o seguinte, quando assumiu o novo rei: faça todas as maldades da primeira semana. Todas, porque fazendo a prestação dá tempo do Congresso se arregimentar contra, porque vai haver um problema. Imagina se ele inventar de cobrar da Rede Globo o que a Rede Globo retira da economia a 2-3% ao ano, com 2-3 de carência, com 20 para pagar, e os agricultores, que têm também subsídio,
em relação aos juros, que está pagando 7% mais 0,38 de IOF, e com o juro vencimento anual, que é o custeio. E a Rede Globo tem 2, 3% ao ano com carência e convite para pagar. E assim são vários órgãos de imprensa. Daí o medo desta mudança. O medo desta mudança é exatamente isso. É tudo distorcido do que ele diz. O filho dele deu uma declaração que foi tirada dentro de um texto, dentro de um contexto. Mas o deputado Paulo Pimenta chamou o próprio judiciário, deu o poder, artigo definido, não é um poder, o poder, artigo definido, mais corrupto do país. Vários petis, como o Vadir Damus, que é deputado federal por São Paulo, disse que o Supremo Tribunal Federal tinha que ser fechado, encerrado suas atividades. Qual foi a repercussão? Zero de repercussão. Eu não vi nada. O deputado federal eleito com a maior votação da história do país, foi resgatada uma frase dele quando não era nada, há 4 meses. E passa o dia inteiro, isso do jornal, rádio, televisão. Volta de ditadura, mas o que é isso? Joseph Goebbels. Vamos adiante dizendo que luminária é iluminação técnica e decorativa. A luz, em todos os sentidos, passa pela luminária. As 2 lojas maravilhosas que estão sempre expondo e desfilando por ali as maiores e melhores tendências em iluminação decorativa e técnica do Rio Grande do Sul. Nas 2 lojas da luminária. Endereços: Quintino Bocaiúva 877, o bairro Moinhos de Vento, e lá na Tristeza, Venceslau Escobar 2150. A luz em todos os sentidos, é exatamente o que acontece nas lojas luminárias, porque lá tem para projetistas, arquitetos, decoradores, ou faça você mesmo, as melhores tendências, as mais modernas em iluminação técnica e decorativa. Telefones 51 30 19 6877, 51 32 68 29 29, luminare@luminare.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pela luminária, ok? E a Cobasi segue comemorando maravilhosamente bem seu aniversário. São 33 anos de liderança no varejo pet e 70 lojas em todo o território brasileiro. A sede em São Paulo tem 11 mil metros quadrados. 11 mil metros quadrados. O companheiro Jurandir Soares, que estava em São Paulo semana passada, nesse final de semana, esteve lá com a sua netinha, disse que é encantadora a loja da Cobasi em São Paulo. É sensacional, como todas as lojas da Cobasi no país. Está comemorando 70 anos, veja a festa. Nós estamos em festa! A Cobasi está comemorando 33 anos e para isso nós preparamos uma campanha incrível de aniversário e contamos com a sua participação. O tema da nossa campanha é Juntos Podemos Mais. A Cobasi tem 70 lojas espalhadas pelo Brasil. E neste aniversário, cada loja vai fazer uma parceria com uma ONG. Isso mesmo, serão 70 ONGs de proteção animal atendidas em todo o país. Cada ONG vai receber 500 quilos de ração. Mas o mais legal é que você pode votar na sua ONG preferida no hot site de aniversário da Cobasi. As ONGs mais votadas vão receber uma cota extra de ração e produtos como vermífugo, shampoo e antipulgas. E no total serão 70 toneladas de ração doadas. E claro, se você também quiser fazer uma doação, é só escolher a ONG que você quer ajudar e ir até a Cobasi, parceira dela. Então tá esperando o quê? Participe da nossa campanha. Compartilhe com seus amigos, porque juntos podemos mais! Quase 33 anos, né, numa atividade, né, comemorativa a essa data tão importante do grupo, também num caráter beneficente. Muito bom os cumprimentos à direção do grupo Cobasi. Vamos adiante dizendo que o CIE está aí, né, minha gente, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, né, que é exatamente um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É referência nacional em gestão, organização, estrutura, tudo isso. Isso é o CIE do Rio Grande do Sul. E os jovens estagiários que precisam determinar seus rumos na vida passam por maravilhosos estágios promovidos, estabelecidos pelo CIE. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver.
Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Ok, voltamos aqui, vamos a dizer o seguinte, que hoje temos a Bomboneira lá em Buenos Aires bombando, né? A Bomboneira bombando, com Boca Juniors e Palmeiras. Mas vamos fazer que nem ontem, o pessoal sai correndo do trabalho, vai direto no Zafre, Grupo Zafre, Supermercado Zafre, compra uma carninha, uma cervejinha, artesanal ou não, um vinhozinho, tudo de bom. Vão preparar lá um churrinha para assistir esse partidaço da Libertadores da América, as semifinais. Então vale a pena. E o rancho todo, né? Grupo Zafre, evidentemente, sempre. Os cartões Zafre, não abra mão disso aí. Os 2 cartões Zafre são maravilhosos. Olha aqui, milhas aéreas sensacionais e mais todas as vantagens que dá, né? Parcelamentos, preço lá no assoalho, para quem tem os cartões Zafre. E lojas maravilhosas, atendimento singular, preços espetaculares, produtos de primeira grandeza. Tudo isso é Grupo Zafre, Supermercado Zafre. Dá uma olhada. Ok, bom, vamos adiante dizendo que, mais uma vez, conselho, esse vale a pena. Esse pode ser o conselho da manutenção da vida, porque se usar isso aqui ao dirigir, minha gente, não faça isso. É risco de morte para você, quem estiver com você no carro e quem vem no sentido contrário. Então, celular, sob pretexto algum, nem sob tortura, como se diz, ok? Dá uma olhada nesta campanha do Detran do Rio Grande do Sul. Uma mensagem pode interromper a sua vida. Ao dirigir, não use o celular. Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos adiante, Algair Engenharia, a grife da melhor construção, né? Se você quer um comércio exitoso, vitorioso, só pode ser com a grife Algair, né? A melhor construção passa pela Algair Engenharia, né? Porque é uma empresa com mais de 30 anos, 35 anos, que não abre mão da qualidade das obras e dos prazos de entrega. A melhor obra, supermercado, um shopping, uma galeteria, uma churrascaria, uma farmácia, uma joalheria, tudo isso passa por Algair Engenharia, por sua absoluta competência. Kamikado, Lojas Renner, Calunga, Paquetá, Magazine Luiza, tudo isso aí, minha gente, é exatamente com, por exemplo, Coco Bambu, uma obra maravilhosa lá no Iguatemi, é exatamente qualidade da Algair Engenharia, ok? Então te liga, uma empresa gaúcha com sede em Porto Alegre, na Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site é algair.com.br. É um negócio fantástico, tá? E o Supermercado Zafre, uma obra da Algair Engenharia, né? o Zafre Ípica, lá na Zona Sul, é sensacional, prédio lindo, maravilhoso, projeto arquitetônico espetacular, obra da Algair Engenharia, sensacional. Bom demais. Muito bem, vamos adiante. Temos aqui ainda alguns minutos para o fechamento do nosso programa. São 20 horas e 10 minutos. Temos mais 5 para o fechamento. As pessoas estão saturadas já de política e de eleições. No domingo agora, tem que votar bem, refletir bem, avaliar.
nos condicione a pesquisa, vote como você crê. Creia no seu voto. É muito importante ter essa convicção, porque se você tem convicção no seu voto, as demais pessoas passarão a ver que você tem a convicção. Só que uma coisa é consolidada, as pessoas estão saturadas de política, de debate, de mentiras, de fake news. E uma outra coisa importante, José Silva, que o primeiro turno lá, eu me fixo muito no primeiro turno, porque é o que revela ali a vontade com relação aos parlamentos. O nosso sistema partidário ficou comprovadamente no chão, na lona. Os partidos pouco interessam, pouco importam. O Cabo Daciolo gastou R$ 738, ficou em 6º lugar. O Henrique Meirelles gastou 46 milhões, ficou em 7º. O Cabo Daciolo fez 1,2% e o Meirelles fez 1%. Então, assim, isso é uma advertência eloquente que os partidos políticos brasileiros, José Silva, precisam ser todos eles repensados. E uma coisa que eu defendo, que eu escrevo, que eu sustento, e vou cada vez me insistir mais nisso, as candidaturas independentes ou avulsas, sem a parafernália partidária. As pessoas poderem estar vinculadas a uma instituição, a um segmento, responsabilizadas e disputar a eleição em pé de igualdade. Sabe-se lá se mais mulheres, mais homens não concorreriam, mais mulheres, mais homens votariam. Luiz Pereira Lima. Eu vou bater aqui rapidamente pelo tempo na injustiça da imprensa. A imprensa brasileira está cometendo a maior lástima que eu conheço. Um dos candidatos não pode fazer uma campanha física, que era o matiz de sua campanha, era o físico. Hoje nem isso pode fazer. Foi lastimado de tal maneira em seu mesentério que talvez a população não saiba o que é isso. Uma faca no plexo solar. Vocês não têm ideia do que é isso. E, como falando em mídia, que deu guarida a candidatos de 43, 46 milhões de campanha, mas o pior não foi o Cabo Daciolo. O pior foi a senhora Marina Silva, que era manchete de Folha de São Paulo e de não sei o quê. E agora ela está colocando um voto que eu não conheço e não estará na urna eletrônica, que é o voto crítico. Porque não vai aparecer ali. Voto crítico. E eu terei que colocar ali. Esse não aparecerá. Ela criou, assim como criou uma terminologia, um português desconhecido por mim, que jacto-me de saber algo da língua mãe. De qualquer maneira, domingo eu desejo a todos vocês 17 abraços. Muito bem. Fala, pois candidato. na mesma linha, eu sugiro aos nossos queridos telespectadores que não acreditem em mentiras, nem em fake news. E eu espero, com esse resultado, com a comparação que fez o Antônio Augusto, que o Cabo Daciolo com R$700 fez mais voto que o Meirelles com 45 milhões, que acabem com o fundo partidário, que tirou do senhor e da senhora 3 bilhões e 500 milhões para absolutamente nada. Porque o camarada que ganhou no primeiro turno gastou 1 milhão. É isso aí. Fez 50 milhões de votos e gastou 1 milhão de doações, porque ele não pegou o dinheiro do fundo partidário. Então, o que eu espero é que acabe esse negócio de fundo partidário e que a gente comece a ser uma democracia como são as outras. Cada partido que vá reunir seus filiados e juntar dinheiro, como fez um dos partidos, que é o Partido Novo. Perfeito. Então está concorrendo agora, logo posso falar nele. Valdir Bianchessi. Para concluir, só uma frase rápida. Eu acho que hoje, saindo da política, saindo da economia, hoje o Conselho Internacional vota a exclusão de pessoas que fizeram muito mal ao clube. Eu acho que isso é um exemplo a ser seguido por muitos clubes no Brasil. Muita gente passou pelos clubes aqui do Sul, de outros estados, fizeram grandes estragos e nada aconteceu. Hoje pode mudar essa história. Tomara. Já sei só um arremate. Parabéns pelo programa, ok? Tô bem, Muito ok. bom o programa, ok? Bom demais, bom, ok. Legal, viu? Ok. Ok. Ok? Muito bem, ok. Nós estamos impossíveis hoje Espetáculo. aqui. Ok. Muito bem, vamos embora então, minha gente. Estamos na RBC TV, o Rio Grande se conecta aqui, 511 mil pontos de net, mais o YouTube, Facebook e Instagram. Uma grade maravilhosa de programação para que contemplar você cada vez mais e fidelizá-lo com a nossa emissora. Uma boa noite, amanhã até às 19 horas, ao vivo, como acontece há quase 26 anos no nosso programa Atividade. Até lá.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.